Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12, para falar a verdade, 1 a 12 e 16 a 20. O meu nome, o seu nome, os nossos nomes escritos no livro do céu. Que coisa maravilhosa, né? Aqui temos uma ilustração de um livro parecido com aqueles livros que temos nas nossas igrejas, né? Livro de atas, né? Livro de cartório. E até na divulgação do culto fizemos uma ilustração até mais cuidada, né? Escrito ali, Livro do Céu. Que maravilha saber que existe esse livro. O episódio que é descrito aqui, ele é muito revelador, ele é muito interessante e ele fala muito para nós. Fala muito para nós. Primeiro que quando Jesus resolve, decide então encarar o seu último desafio em Jerusalém, o último desafio do seu ministério aqui entre nós, ele enxerga a necessidade de chamar novos discípulos, de integrar novas pessoas ao seu ministério. Não com o mesmo caráter, não com o mesmo molde dos 12 discípulos que ele escolheu desde o começo. Inclusive, nós nem sabemos exatamente o nome desses discípulos que ele escolheu. Em algumas versões da Bíblia falam que foram 70, outros que foram 72. Esse número 72, ele tem um significado na história, na tradição judaica, porque era, de acordo com o Pentateuco, o número de nações que existiam no mundo. O número de nações que existiam no mundo que estavam representadas, digamos assim, enumeradas na Bíblia, não é? Um número simbólico. Então, escolher 72 discípulos, isso significava o quê? Que a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia da vinda do Reino de Deus, estava destinada a ser divulgada em todo o mundo. E o Evangelho de Lucas é justamente o relato de alguém que tinha vivenciado essa experiência de levar o Evangelho até, inclusive, a Europa, juntamente com o apóstolo Paulo. Lucas acompanhou o trabalho do apóstolo Paulo. Então, esse caráter, digamos assim, mundial, universal, o nome que quisermos dar ao Evangelho, está representado por esse número aí, 72, ou 70, conforme a versão que a gente encontra. Eles foram enviados, né, de dois em dois. Porque melhor é serem dois. Fica muito melhor para chegar numa cidade estranha, num lugar onde não falam a sua língua, onde eventualmente você vai depender da ajuda de alguém. Então, duas pessoas seria então o ideal para enfrentar esses desafios. E um teólogo, Jean-Dominique Crossan, ele levanta até uma possibilidade de que boa parte dessas duplas que foram enviadas por Jesus poderiam ser casais. Homem e mulher, marido e mulher. Não é? Nada exclui que tenham sido dois homens, dois companheiros, né? Atuando também junto. Dificilmente seriam duas mulheres. Por quê? Porque o trabalho de duas mulheres seria inferior de maneira nenhuma. Não se trata disso.
Mas no ambiente do Novo Testamento, duas mulheres chegando sozinhas em uma cidade estranha enfrentariam tamanha resistência que dificilmente seriam recebidas, acolhidas, como seriam um par de homens ou um casal. Então, a possibilidade, não estou dizendo que isso não aconteceu, mas a gente sabe que na prática a possibilidade era bem menor. Mas o fato é que podia ter sido um casal, como foram aqueles dois discípulos que caminharam até Emaús e que, chegando em casa, fizeram todo o caminho ao lado de um terceiro, de um estranho que eles não conseguiram identificar, e quando chegaram na sua casa, viram ali, no partir do pão, quem era aquela pessoa, quem era aquele companheiro de viagem. E hoje nós vamos repetir esse mesmo gesto, amém? Maravilha! Teremos aqui a celebração da Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor. Mas o fato é que foram enviados de dois em dois nas cidades ali da Galileia, daqueles territórios onde Jesus estava passando, e Jesus justifica por que estava chamando todas essas pessoas para segui-lo. E ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu não vou perder a oportunidade de contextualizar essa pregação como dizem que um pastor lá no sertão disse o seguinte, que o Ceará é grande e os cearenses são poucos, não é? E os cearenses ainda foram todo mundo para São Paulo, não é? Uns foram para o Rio ser humoristas e artistas, e outros foram para São Paulo para ser pizzaiolos, porque os melhores pizzaioulos de São Paulo são cearenses, a gente sabe disso, não é? Mas Jesus aqui, então, vislumbrava que muita coisa precisava ser feita e precisava de muitas pessoas dispostas a segui-lo e a servi-lo no anúncio do reino de Deus. E aqueles 12 só não iam dar conta de tudo. Esses que foram chamados, esses discípulos, digamos assim, mais tardios, eles se identificam muito conosco, né? São discípulos que não tiveram todo aquele aprendizado, todo aquele tempo com Jesus, né? Que não passaram por todas aquelas experiências do início do seu ministério, né? Eles receberam, digamos assim, as coisas um pouco de segunda mão, eles são uma segunda turma. E eles representam exatamente quem? Eles representam a nós somos esses discípulos. Nós somos parte desses 72, com certeza. E as recomendações, então, que Jesus faz a esses discípulos são muito interessantes. E eu acho que a gente precisa meditar nelas um pouco. Porque ele diz assim: não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Vão para uma viagem, para um lugar desconhecido, mas não vão com aquela precaução, com aqueles suprimentos típicos de viajantes que vão para essas viagens longas. Eles vão praticamente com a roupa do corpo. Vão para o que der e vier. Hoje, se alguém vai viajar, especialmente pela igreja, para uma obra missionária, para atuar
num campo novo, num campo desconhecido, uma série de suprimentos, de precauções são tomadas, recursos são mobilizados, não é? Existe toda uma estrutura de missões para sustentar aquele missionário, e é justo que seja dessa forma, não estou negando, não é? Mas na visão de Jesus, a obra não depende disso para ser realizada. A obra não depende disso, e por isso ele envia essas pessoas, claro, para lugares próximos, mas sem aquela provisão de recursos que muitas vezes a gente fica esperando possuir, dispor para então a gente, né? E a gente fica muitas vezes na nossa igreja, não é? Raciocinando dessa forma, não é? Por que a gente não toma determinadas atitudes? Por que a gente não realiza determinados projetos? Não. Quando a igreja dispuser de um certo, né, de um dinheiro em caixa, quando ela tiver esses e aqueles recursos, quando ela tiver um certo número de pastores, quando ela tiver um certo número de membros, então, aí a gente vai pensar então em fazer esses projetos, né? Especialmente relativos ao anúncio do Evangelho no lugar onde ela está. Não era dessa forma que Jesus pensava. Vá com a roupa do corpo. Foi assim que ele enviou os seus discípulos. É bom a gente refletir sobre isso. Então, sem bolsa, sem sacola e sem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho, vocês têm um lugar para chegar. Então, não fiquem enrolando, não fiquem se entretendo com as coisas que estão no caminho. Procurem ir direto ao seu destino, direto aonde vocês têm que chegar. Porque pode acontecer de ocorrer desvios, ocorrer atrasos, etc. Então, é necessário ser objetivo na busca do destino certo, onde você deseja chegar, onde você precisa chegar, aonde o Senhor enviou você. Aqui vão as instruções também na chegada. Então, quando uma casa abrir as suas portas, vamos lembrar que as pequenas cidades da Galileia não tinham uma rede hoteleira, né, disponível para, talvez as cidades um pouquinho maiores, que eram visitadas por caravanas, por representantes, vendedores ambulantes, não tivessem lá uma chamada estalagem, né, como aparece aqui em alguns textos do Evangelho, né, uma hospedaria, um lugar próprio para estrangeiros, para estranhos passarem a noite. Mas a maioria das cidades muitas vezes era só os moradores, e os moradores recebiam pessoas de fora. O exercício da hospitalidade era um valor que existe até hoje entre os povos do deserto. Se existe uma coisa extremamente valiosa para quem mora no Oriente Médio, quem mora no norte da África, quem mora nessas regiões, na Arábia, é a hospitalidade, é receber o estranho, é lhe dar um mínimo de conforto na sua jornada. Então, sendo recebidos em uma casa, eles dizem: paz seja nesta casa. E se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Então, a primeira mensagem de anúncio do reino de Deus é uma mensagem de paz. É a primeira coisa. Primeiro valor, primeira coisa a ser apresentada. Uma mensagem de paz. Uma paz que não é só cessação de hostilidades,
não é? Não é só uma acomodação de interesses, é uma paz que quer dizer saúde, prosperidade, alegria. A palavra shalom, e com certeza Jesus emprega aqui no aramaico, é muito mais do que uma calmaria, é o bem-estar das pessoas, o bem-estar das coisas, do país, de tudo. Outra recomendação: fiquem na mesma casa, comendo e bebendo, e não fiquem mudando de casa em casa. Isso também uma outra recomendação, porque às vezes a pessoa podia chegar numa casa mais humilde, aí aparece alguém assim mais rico e diz: não, vai lá para casa, que lá tem mais espaço, tem mais, vocês vão se sentir melhor lá, vai ficar, né? Então, aí diz: ah, então tá bom, ó, muito obrigado, viu, valeu, estou na casa do fulano, porque lá, né, eu vou ter um nível de serviço assim, mais, né? Não era esse o critério, até para não criar, né, competição, conflitos, essas coisas. Não sei se hoje as nossas igrejas agiriam da mesma forma, né? Mas porque a gente está sempre procurando um ponto melhor, um lugar assim mais visível, alguma, né, ou eventualmente o favor de alguém assim mais poderoso. A nossa mentalidade muitas vezes não está atenta a essas recomendações aqui do Senhor Jesus para os seus discípulos na missão. E uma outra mensagem também, além da mensagem de paz, é a mensagem de saúde. Mensagem de saúde. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus está perto de vocês. Um dos sinais da proximidade do reino de Deus, da presença de Deus ali, do reinado de Deus, é a saúde, é a cura das enfermidades. E é um dos ministérios que nós temos para exercer. Por isso a igreja deve ser uma comunidade de cura, uma comunidade terapêutica, uma comunidade que recebe pessoas doentes, não é? Recebe pessoas que têm problemas. A igreja não é o lugar dos bonitos, perfeitos, sadios e sem qualquer tipo de necessidade, não. A igreja é justamente o lugar onde os enfermos, aqueles que têm problemas a vencer, é onde eles precisam ir para encontrar saúde. E nós somos chamados, nós que não somos assim tão perfeitos, não somos assim tão saudáveis, mas nós temos a palavra de cura, a palavra de saúde. Nós fomos chamados para isso. E que Deus nos cure também, que Deus nos torne saudáveis e perfeitos também. Rogamos isso para as nossas vidas, da mesma forma que a gente deseja isso para os outros que vêm estar conosco, que nós temos que acolher. Fica muito claro nesse chamado de Jesus, no seu ministério, no ministério daqueles que ele chama, não é? Podia, no entanto, acontecer deles não serem bem recebidos, da mesma forma que Jesus não foi bem recebido numa cidade de Samaria, a cidade, né, dos samaritanos. Falei sobre isso semana passada, não foi? E o que Jesus fez com os samaritanos? Nunca mais falou deles, né? Não, o samaritano morreu, né? Não quero mais saber desse povo.
Não, meus irmãos, não foi assim. Porque aqui no capítulo 10 de Lucas, ou capítulo 11, mais ou menos, daqui a pouco nós vamos ouvir uma parábola. Uma parábola em que ele exemplifica alguém que age dentro dos valores do reino de Deus. E quem é esse alguém? Um samaritano. Uma pessoa do mesmo povo que o tinha mal recebido, que o tinha rejeitado, que o tinha, enfim, feito uma desfeita, né, como se costuma dizer. Ele exemplifica esse mesmo povo como modelo, como exemplo de atitude. Isso para um fariseu. Mas depois vamos poder falar melhor sobre isso. Mas o caso é que aqueles que são enviados por Jesus também podem ser mal recebidos, não é? E então, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. A mensagem é a mesma, independente da recepção que ela tem. A mensagem não muda para agradar ninguém. A mensagem é a mesma. Olha, o reino de Deus está próximo. A mesma coisa que ele falou na cidade onde ele foi bem recebido, ele vai falar também na cidade onde eles se recusaram a recebê-lo. A mensagem não muda, conforme o ambiente, conforme as circunstâncias, não muda. E aqui nós chegamos então no versículo 12, sobre o qual eu quero fazer um breve comentário, porque ele diz o seguinte: eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Sodoma, ele menciona a cidade de Sodoma. Sodoma, a gente lembra um pouquinho da história, né? Quem morava em Sodoma era quem? Os sodomitas, né? Nasce Sodoma e Sodomita. Só que nós, no nosso vocabulário, atribuímos a essa expressão, a essa palavra, um outro sentido, né? Pessoa que tem um determinado comportamento sexual, tal. Então, se aplica esse rótulo, né? Sodomia, sodomita. E quando alguém pergunta, então, mas qual é o pecado de Sodoma? O que a gente pensa? A gente pensa naquilo, né? Naquela circunstância lá, daqueles homens que queriam possuir se viciar os anjos que tinham sido enviados para a casa de Ló, para salvar aquela família, não é? Esse texto é uma prova de que, quando se fala do pecado de Sodoma, especialmente a partir da visão de Jesus Cristo, isso não tem absolutamente nada a ver com comportamentos de natureza sexual, libidinosa, etc, etc, etc. O pecado de Sodoma que ele enumera aqui é justamente esse pecado de se recusar a receber aquelas pessoas que são enviadas, que são mensageiras do reino de Deus. É essa comparação que é feita aqui. E fica muito claro, porque sim, independente da atitude que eles queriam tomar, o povo de Sodoma lá no Gênesis, ele aparece como um povo que se recusou a receber, ou que agiu com total hostilidade àquelas pessoas que foram enviadas para avisar que, olha, vai acontecer uma catástrofe nessa cidade, é melhor vocês saírem daqui.
gente que foi chamada para salvar aquela população, para salvar pelo menos a família de Ló. É disso que se trata, não é? Então, por isso queremos fazer um parêntese aqui na nossa mensagem, para fazermos uma leitura coerente, adequada da mensagem, não só da mensagem do Senhor Jesus, como do próprio Antigo Testamento. Versículo 12, capítulo 10 de Lucas. Mas vamos prosseguir, porque Jesus diz: quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita a vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, nós falamos em nome de Jesus. Nós falamos com a autoridade, com, digamos assim, a procuração de Jesus. Quando falamos a proclamação do reino de Deus. É disso que se trata, não é? Felizmente, os 70 retornaram e voltaram assim, eufóricos, voltaram muito alegres, porque acredito que na maioria das cidades eles foram bem recebidos, porque havia uma sede muito grande de uma boa notícia na Galileia e em todo o território ali da Palestina naquele tempo, porque eles não suportavam mais a exploração, o jugo dos mais poderosos, dos mais fortes, dos mais ricos, dos romanos, dos saduceus, dos fariseus, enfim, de toda a estrutura de poder que governava aquele território. Então, quando Jesus chega ali e diz: olha, o reino de Deus, não é o reino de César, não é o reino de Herodes, não é o reino de ninguém, é o reino de Deus, está chegando próximo de vocês. Então, isso foi recebido como uma boa notícia. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de saúde. E a reação, então, foi muito favorável, não é? E os 70 voltaram e dizendo, inclusive, o seguinte: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Aí entra um lado, digamos assim, espetacular, né? Um lado cênico. Muitas pessoas, eles expulsaram demônios, e devem ter tido aquelas cenas, né, de perturbação, de gente se jogando no chão, não é? Gente falando com a voz alterada, sei lá, né? Coisas que Jesus são descritas, né? E como Jesus atuava, como Jesus expulsava demônios. Vocês devem ter vivenciado isso também e se sentindo assim absolutamente empoderados. Eu tenho poder para tirar o capeta das pessoas. Olha que coisa maravilhosa. De fato, isso é muito gratificante, como é gratificante para aqueles que pregam um auditório lotado, né? Um perfil na rede social com milhões de seguidores, né? Uma rede de televisão à disposição para você atingir milhões de pessoas em todo o território nacional. Tudo isso são coisas que realizam um pregador, realizam uma pessoa que se dispõe a pregar a palavra de Deus. Mas Jesus diz o seguinte: olha, eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Então, se isso acontece,
Não é pelos nossos talentos, pela nossa boa aparência, pelas nossas qualidades, pela nossa competência, e sim pela autoridade que é outorgada, que é concedida, que é fornecida pelo Filho de Deus. É a primeira coisa que Jesus explica, né, para esses novos discípulos que voltaram saboreando o sucesso da sua missão. Agora, o que realmente chama esses discípulos, né, a razão, a colocarem os pés no chão, é o que ele diz aqui no versículo 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. O nome de cada um de vocês, o nome de cada um de nós, o nome de cada um de nós está registrado no céu. Isso é, na escala de valores de Jesus, isso é o mais importante. Independente da grandeza, do sucesso, do talento, o importante é realizar a missão. O importante é atender o chamado de Jesus. Uns vão conseguir grandes resultados, vão realizar grandes feitos, vão, não é, ter um maior destaque. Outros serão obreiros anônimos, atuando em lugares muito discretos, distantes. Uns vão construir um grande nome, vão se projetar, outros não vão aparecer. Nosso meio evangélico gosta de construir nomes, né? De projetar, vamos colocar placas com nomes de obreiros, né? A gente vê lá, Igreja do Apóstolo Fulano de Tal. O nome da igreja é. O próprio Lutero, por exemplo, ele não gostava de ouvir as pessoas falando Igreja Luterana. Por ele, esse nome não seria usado. Inclusive, na Alemanha não é usado. Na Alemanha usa-se Igreja Evangélica. Evangeliskirche. Não é igreja luterana. É luterana fora da Alemanha. Tá? Se diferenciar de outras. Mas o próprio Lutero não gostava de ter o seu nome associado a uma igreja. Né? Da mesma forma que Calvino. Na Suíça, a igreja inspirada na obra e na doutrina de Calvino é uma igreja reformada. Não é? Igreja Reformada de Genebra, uma igreja protestante, mas não com o nome de uma determinada pessoa. Aqui no Brasil a gente gosta muito de nomear, personalizar a igreja. O nosso nome não tem que estar na placa de uma determinada igreja, o nosso nome tem que estar no livro do céu. A Thaís fez um livro, né, para divulgar o nosso culto, a mensagem de hoje, né, um livro parecido com esse, assim, preto de capa dura e tal. E depois eu até comentei com ela, disse, olha, eu acho que esse livro preto de capa dura e tal, o livro do céu, acho que ele nem existe, assim, dessa forma, não. Porque a mídia lá no céu deve ser muito mais avançada, né? Os nomes do céu, os dados do céu devem estar onde? Deve estar na nuvem, né? Muito mais a ver com a nossa tecnologia, pelo menos no estágio que se encontra, né? Não num livro preto. Mas fica essa
referência a essa mensagem. Que o nosso nome esteja escrito, então, no livro do céu, e que nós sejamos aqueles convidados, desde agora, a permanecer na eternidade, na companhia do Senhor Jesus, que nos chama para a sua seara. Amém?